Da operação da Polícia Federal, Marcos Duval, disse que a ação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal foi uma forma de retaliação por ter pedido a convocação do ministro Alexandre de Moraes para a CPMI do dia 8 de janeiro. Eu vou abrir aspas. O documento da ABIN informa que o STF e o Tribunal Superior Eleitoral também foram comunicados com antecedência. Então, eu também fiz movimentos claros dessa invasão de poderes e da quebra da Constituição por parte do ministro, fecho aspas. Agora vamos voltar à capital federal. Cláudio Dantas. Dantas, queria, claro, sua análise e a sua avaliação acerca dessa defesa de Marcos Duval. Faz algum sentido ele imputar ao magistrado uma espécie de vingança na tomada desses depoimentos, na abertura dessa investigação? Bom, Daniel, é um direito dele achar o que ele quiser, né? O Duval foi alvo desse mandado de busca e apreensão. Ele vinha fazendo ataques ao ministro, vinha fazendo postagens com acusações, inclusive ao presidente, e divulgando trechos do que supostamente seriam documentos da ABIN. Como eu já disse antes, eu acho que a conduta do Marcos Duval ela não se enquadra na conduta que se espera de um senador da República, especialmente alguém que integra, tem assento na CPMI, que foi instalada há poucas semanas, que tem como alvo, como objeto, a investigação justamente do 8 de janeiro. Eu me pergunto por que o Marcos Duval, e ele deve estar nos assistindo agora, ele pode responder não nas suas redes sociais, ele já não pode mais, mas ele pode responder, pode enviar uma nota, pode enviar uma mensagem. Por que ele não pegou esse material todo que ele diz que tem? Ele diz que tem ali, trabalha com a ABIN, etc. e tal. Eu não sei exatamente como que ele trabalha com a ABIN, porque a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ela é subordinada à Presidência da República. Ela tem como característica ser uma agência de Estado com atribuições muito, muito claras. Nós, a imprensa, vários órgãos de imprensa, já publicamos que a ABIN tinha informações sobre o risco de depredação, de invasão das sedes dos poderes em Brasília, lá no 8 de janeiro. Isso já está bastante claro. Tanto é que me parece que um dos grandes problemas do Gonçalves Dias foi ter manipulado o relatório produzido pela ABIN e que foi processado no GSI, que é o guarda-chuva, que é o topo aí da pirâmide dos serviços do SISBIN, que é o Sistema Integrado de Inteligência Brasileiro. Então, assim, o Marcos Duval, efetivamente como parlamentar, ele não tem nenhuma ligação funcional com a ABIN. Mas se ele tem informações, se ele tem uma fonte, alguém que está vazando informações de dentro da ABIN, ele tem que ter uma postura que seja de acordo com a de um parlamentar, com a de um senador. Ele tem que solicitar formalmente essas informações, seja através da comissão do Senado, comissão de inteligência lá do Senado, que tem a atribuição de analisar, de apurar, de acompanhar as atribuições e as atividades da ABIN, e isso é previsto constitucionalmente, ou usar a própria CPMI, que tem como objeto o 8 de janeiro. O Marcos Duval, por que ele não pegou esses documentos e apresentou a CPMI, apresentando lá, junto com o requerimento, para solicitar formalmente esses documentos? Por que ele não trouxe isso ao debate parlamentar? Por que jogar isso na internet, em tom conspiracionista? Isso só prejudica as investigações, sejam elas parlamentares ou a judicial. Afinal de contas, o que ele tem, o que ele não tem, qual é o papel dele? Por que ele fez o que ele fez? Deu uma entrevista para um órgão de imprensa, depois deu declarações diferentes, numa versão diferente, numa live, depois convocou a imprensa para uma coletiva, deu uma nova versão sobre o mesmo episódio, que seria aí de uma reunião que ele teria tido com o Daniel Silveira e o Bolsonaro. Então, assim, não faz sentido. Eu saliento aqui também o seguinte: nós às vezes, nós estamos vendo, eu aqui acompanho todas essas investigações sobre o 8 de janeiro, quero muito que esse episódio seja esclarecido, espero que o Gonçalves Dias seja convocado, espero que a CPMI também
convide aí, convoque o ministro Flávio Dino para que prestem esclarecimentos sobre os boletins ali, os ofícios que foram emitidos tanto pela inteligência da Polícia Federal como pelo próprio ministro ao governador Ibanez, porque só assim, só com o esclarecimento dessas autoridades federais, a gente vai entender o que aconteceu. O Gonçalves Dias, lá no depoimento que ele prestou à Polícia Federal, somente depois do vazamento das imagens, e a Polícia Federal já deveria tê-lo convocado antes, mas só o convocou para prestar esclarecimento depois do vazamento das imagens, ele disse o quê? Que houve um apagão de inteligência. Como assim houve um apagão de inteligência? Ele tinha assumido o GSI 8 dias antes? Como assim? Ele assumiu já na transição. E ele já é um general experimentado, já tinha trabalhado no GSI antes. E se ele assumiu na transição, ele não recebeu o trabalho, não recebeu as atribuições, não recebeu a autoridade da equipe anterior do Heleno, chefiada pelo Heleno. Se ele foi surpreendido no dia 8 de janeiro, se não tinha pessoal qualificado, então ele também tem responsabilidade sobre isso. E essa responsabilidade precisa ser apurada. Se não havia gente suficiente para garantir a contenção, mesmo existindo um plano integrado de segurança, o que se depreende disso? Incompetência ou negligência. Então há de se investigar cada uma das responsabilidades. A gente não pode ficar direcionando, aqui a gente está observando uma investigação, tanto judicial como política, direcionada para só um lado do espectro político. Sendo que este episódio aconteceu no dia 8 de janeiro, já no governo atual. E se você tem o ex-secretário de Segurança, que também tinha assumido em 8 dias, aqui no GDF, né, no Distrito Federal, que era o Anderson Torres, tinha assumido ali, também no mesmo período. Como é que a responsabilidade do Anderson Torres pode ser diferente da do Gonçalves Dias? É um questionamento legítimo e que esse questionamento não deveria estar sendo feito por nós, mas pelos investigadores. Porque qualquer investigação que se preze, séria, ela precisa considerar todas as hipóteses, que é justamente o que a relatora da CPMI descartou logo de cara. Nós não vamos aqui investigar teses, narrativas. Tem que investigar boatos, tem que investigar e tem que reconstituir esses episódios todos, para aí você depois ir desconsiderando aquilo que realmente não se sustenta, aquilo que não tem o elemento fático ali, né, para comprovar, para corroborar a versão ou a tese, ou seja lá o que for. Agora, você descartar de forma antecipada qualquer indício, qualquer possibilidade, qualquer frente de investigação, significa que você já quer um resultado que já está na sua cabeça. É como um jornalista, quando vai apurar alguma coisa, ele já apura, ele já vai com aquela direção na cabeça dele, aí ele desconsidera todo o resto. Qualquer apuração precisa ser aberta, ela começa aberta e vai afunilando. Se ela já começar afunilada, já começar fechada, ela vai chegar naquilo que ela já prevê, naquilo que ela já quer. E aí, naturalmente, o que a gente vai ter é uma versão da história. Essa versão, pelo que a gente tem visto, ela vem ao encontro do interesse de um grupo político. E aí é muito complicado para o esclarecimento desse episódio, que é um episódio histórico e que precisa ser esclarecido a